Passo a palavra à Associação Portuguesa de Milsim e Airsoft, através do, penso que, Presidente, Nuno Manuel Meia Onça. É isso? Tem a palavra. Muito obrigado. Aproveitava para cumprimentar todos os presentes. A prática de Airsoft não é uma disciplina de tiro, mas sim uma atividade desportiva que engloba várias valências como a caminhada, montanhismo, orientação, escalada, rapel, resistência e resiliência, planeamento e estratégia e também, mas não só, o disparo de uma esfera de PVC de 6 mm, que à boca da saída dos dispositivos de Airsoft não pode ter mais, segundo o enquadramento legal, de 1,3 joules. O instrumento, dispositivo de Airsoft que usamos para a nossa prática, à semelhança da bola para tantas outras modalidades como o futebol, ou o taco, como para o beisebol, é inofensivo e não letal. Afirmamos com toda a clareza que uma bolada num adversário causará maiores danos que os dispositivos de Airsoft que usamos. O enquadramento legal atual é fortemente penalizador para quem simplesmente pretende praticar uma atividade desportiva sem recurso a uma arma. Veja-se, por exemplo, as normas punitivas do regimento jurídico das armas e suas munições. Um desporto praticado por milhares de jogadores que, em última instância, e comparando os dispositivos de Airsoft com as definições e características das armas presentes no regime, não podem ser considerados como tal, uma vez que não são passíveis de serem modificadas para armas reais. Não deve e não pode, em boa consciência, ser regulamentado pela mesma lei que regula armas com capacidade letal. Senhores deputados e deputadas, considerem o seguinte: uma arma, por definição, é qualquer instrumento ou objeto usado com o propósito de atacar, agredir ou ameaçar alguém ou utilizado para a sua defesa. A semelhança de qualquer objeto a uma arma não torna o objeto perigoso nem letal, logo não deve ser caracterizado ou classificado como uma arma por si só. Um dispositivo de Airsoft é um brinquedo que, apesar de se assemelhar bastante a uma arma real, não é passível de ser convertida em arma, tendo em conta os seus frágeis materiais de construção. A responsabilidade contra a ordem nacional atual, segundo o número 1 do artigo 97º e o número 2 do artigo 99º, coloca de forma errada e injusta uma igualdade cometida por um cidadão com um dispositivo de Airsoft ao nível de uma ilegalidade cometida com uma arma de fogo letal. Este desporto é praticado por todas as faixas etárias, a partir dos 16 anos, pelos demais estratos sociais, académicos e profissões, tais como pedreiros, professores, advogados, agentes de autoridade e até ex-deputados desta Assembleia da República. Um dispositivo de Airsoft pintado, conforme o atual enquadramento legal, não o torna nem mais nem menos perigoso para qualquer cidadão, praticante ou agente da autoridade. O alarme social, argumento muito utilizado para justificar as medidas castradoras para a utilização dos dispositivos de Airsoft nas nossas práticas desportivas, não é medido pelo instrumento ou objeto por si só, mas sim de acordo com o local ou atividade onde ele é utilizado. A detenção e o uso de dispositivos de Airsoft, de acordo com o atual enquadramento legal, só é permitida em casa, em deslocação para a atividade e na própria atividade em que está inscrito. Durante a prática desportiva, segundo o atual enquadramento legal, é permitido ocultar as partes pintadas do dispositivo de Airsoft. Ora, segundo o melhor entendimento e de acordo com o ponto anterior, os dispositivos só ostentam a pintura dentro da residência do seu detentor. Portanto, não há alarme social. As atividades desportivas com recurso a dispositivos de Airsoft só são permitidas mediante comunicação prévia às autoridades locais e à PSP. Aos praticantes estrangeiros desta modalidade podem ser dada autorizada por parte da PSP para praticarem as nossas provas sem que tenham que ter os seus dispositivos de Airsoft pintados ou despotenciados, conforme o nosso enquadramento legal. Nas provas internacionais organizadas dentro ou fora de Portugal, os nossos desportistas que competem estão sempre em desvantagem, tendo em conta o atual enquadramento legal, ficando impossibilitados de competir nas mesmas condições de igualdade desportiva e competitiva em relação a desportistas de outras modalidades. A limitação da potência atual nos 1,3 joules só faz sentido em disciplinas da modalidade onde há a possibilidade de um contacto mais próximo com o adversário. Disciplinas com características de provas de competição e proteção adequada aos praticantes deveria ser permitida uma maior potência nos dispositivos de Airsoft.
A aplicação de tinta, de acordo com o atual enquadramento legal, põe em causa a integridade e valorização do objeto em causa, havendo, portanto, uma lesão ao património do praticante desportivo que o adquire, e podem chegar aos milhares de euros a uma aquisição de um dispositivo de airsoft. Os comerciantes portugueses, ao alterarem as características dos dispositivos de airsoft, estão a perder todo o mercado internacional que não tem as nossas regras nesta matéria. De acordo com a diretiva UE 2017-852 do Parlamento Europeu, na sua linha 26ª da diretiva é referido o seguinte: os objetos fisicamente semelhantes a uma arma de fogo, réplicas, mas que sejam fabricados de modo a não poderem ser modificadas para disparar tiros, projetar balas ou projéteis através da ação de um propulsor de combustão, não é o caso do dispositivo de airsoft, não deverão ser abrangidos pela Diretiva 91/477/CEE. Na sua linha B, na nossa linha B, na linha 27 da referida diretiva, diz o seguinte: a diretiva não se deverá aplicar a outros objetos, como dispositivos de airsoft que não correspondam à definição de arma de fogo, não sendo, portanto, regulados por essa diretiva. A definição por parte da diretiva é clara e não levanta quaisquer dúvidas quanto à definição de dispositivos de airsoft e também a pouca relevância que estes dispositivos têm no combate e prevenção à criminalidade nos Estados-membros. Assim, a Associação Portuguesa de Milsim e Airsoft, APD, propõe que os dispositivos de airsoft não estejam contemplados na Lei 5 de 2006. Com a retirada dos dispositivos de airsoft do regime, deverá elaborar-se um diploma para regulamentar a aquisição, detenção e uso destes dispositivos de airsoft, com a colaboração das entidades que promovem esta prática desportiva, e estão aqui representadas algumas destas, senhores Estados. Deverá ter-se em conta os atuais comerciantes de dispositivos de airsoft, atualmente armeiros, cujo acesso à atividade também deverá ser alvo de regras específicas incluídas nesse novo diploma a elaborar. Deixo aqui alguns dos traços gerais que propomos em relação a esta matéria. Propomos a retirada das pinturas dos dispositivos de airsoft, propomos o aumento do limite da potência máxima nos dispositivos de airsoft, propomos o regimento punitivo adequado aos dispositivos de airsoft, regular o acesso à atividade comercial dos dispositivos de airsoft, a introdução da figura Federação de Airsoft enquanto entidade reguladora, a redefinir o papel das associações promotoras do desporto, APD, aquela que o representa incluída, regular a prática desportiva com dispositivos de airsoft, interligação e colaboração entre Federação, IPDJ e PSP. A senhora Presidente, se me permitir agora, daria aqui, até porque tenho tempo, a palavra aqui ao meu colega Marco Rocha, que é comerciante nesta área, para também ter alguns pontos de vista que seria importante partilhar convosco. Boa tarde a todos. Eu vou ser rápido. Eu só queria salientar um ponto. Assim, o Airsoft não é uma modalidade conhecida em Portugal, infelizmente. Em 2006 deu-se o primeiro boom da modalidade. E quando se dá esse boom, os comerciantes do setor, os empresários do setor, estão de mãos atadas. Países como a Polónia, a França, a Itália e a Espanha conseguiram desenvolver muito e pequenas e microempresas tornaram-se grandes empresas mundiais do setor. Portugal ficou castrado. Porquê? Nós temos uma pintura na nossa reprodução da arma. E essa pintura faz com que os armeiros que comercializam estes produtos não possam vender para fora de Portugal. Ou seja, ninguém quer comprar uma arma pintada quando não tem que estar pintada. Falámos em volumes de venda que poderiam ascender aos grandes milhões de euros, porque é de facto um negócio que está em franco crescimento e não acontece devido a esta restrição da pintura que não nos permite competir com o mercado europeu. Se vocês pudessem acompanhar o que está a acontecer no mundo das armas, vai haver agora uma feira em março, que é a maior feira europeia, que é a IWA, que é em Nuremberg, e pequenos expositores de há 10 anos atrás ocupam agora um pavilhão inteiro e são grandes empresas do setor. Postos de trabalho não são criados em Portugal no setor da Airsoft devido a uma pequena restrição que é a pintura dos projéteis. Obrigado. Muito obrigada.